Então, hoje a gente vai estudar esse livreto. Esse livreto chama-se Curso Prático de Tarô, escrito pelo Arthur W. Porsani e TT Porsani. Na época, era um casal que tinha um trabalho chamado Centro Esotérico Arco-Íris, CEAI. De passar adiante, né, esse conhecimento esotérico, projetos de escrever sobre numerologia, cromoterapia. Antes de começar a leitura desse livreto, eu queria comentar sobre o livro anterior, A Sabedoria do Tarô, da Elizabeth Reich. Na parte que ela sugere substituir os testes mentais. Eu citei algum deles na área de psicologia pelo jogo do tarô. E ela comenta nessa parte que, por exemplo, uma pessoa emocionalmente perturbada ou algum neurótico pode, talvez, recuperar a saúde por fazer experiências profundamente comovedoras e sentir os sentidos de consciência que lhe faltavam, ou as cartas que lhe faltavam, entre aspas. Mas aí a gente começa a entrar no campo da psicologia, que eu pretendo aprofundar isso um pouco mais para frente. Só para retomar esse ponto. E quando ela sugere de um psiquiatra usar o jogo de tarô, não que isso seja uma regra, mas se você comparar com outras formas de utilizar a imagem, talvez o tarô pode ajudar também a ver em qual estágio a pessoa está, em qual estágio o psiquiatra deveria ajudá-la a chegar a fim de restituir-lhe a saúde. Então, é só para marcar um ponto que a gente vamos voltar mais para frente. Agora, no livro de hoje, o livretinho, Curso Prático de Tarô, escrito por esse casal, eles dedicam um livro para uma esotérica chamada Mônica Giraldez. Eu procurei alguma coisa sobre ela, falava que ela trabalha com gineterapia, a arte de cuidar da mulher. Na apresentação do livro, eles comentam, né, que o tarô é uma arte milenar, segundo eles. Qualquer pessoa pode aprender e é como se fosse um livro.
onde você tem uma visualização apreciativa. E se você mescla a intuição e a razão, você pode ter mais resultados no jogo. O racional é o lado teórico, a interpretação das cartas, aquilo até que de alguma forma os livros tentam trazer. A intuição é aquilo que transcende e deixa fluir as sensações íntimas, a voz interior, os desejos da alma, a espontaneidade da sabedoria e aceitá-la. A intuição é uma dádiva de todos, mas poucos lhe dão a devida atenção. Então, volta nessa questão de trabalhar a intuição. Desenvolver a energia da intuição através da prática do tarô. E também o tarô guarda uma sabedoria universal. Então, para falar da história do tarô, da arte milenar do tarô, né? Vamos buscar lá na Antiguidade Clássica, em obras gregas que são atribuídas a Hermes Trismegisto. É o que a gente fala hermetismo. São nessas obras que se encontra o livro do tarô, onde todas as combinações podem ser realizadas e as perguntas encontram respostas claras. Ele resume todas as ciências herméticas, o tarô. Ela cita que em 1781 atribuía-se ao tarô uma origem egípcia, em 1791 uma origem hindu, e que na Idade Média é que foram criados os arcanos menores. E que o tarô também é um livro secreto, a chave da Bíblia, e que foi levado para a Europa pelos árabes. E conseguiu sobreviver à destruição das bibliotecas egípcias pela Igreja. Quem trouxe essa analogia com as letras hebraicas, e aí, consequentemente, com a Cabala, parece que foi o Eliphas Levi, no século XIX. Então, através dos sinais da Cabala, do tarô, é o estudo que ele faz do tarô, através da visão desse sistema Cabala. Sobre o ofício de decifrar, porque o tarô decifra, é tão velho quanto o mundo, diz o casal de autores. Porque desde os primórdios o homem busca uma resposta para a vida. Então é até melhor do que aquela comparação que fala que o tarô é tão antigo quanto o mundo, né? Aqui ele já está falando de uma forma
não necessariamente o tarô, mas a arte de decifrar é tão antiga quanto o mundo. Né? E como o homem decifrava as coisas, buscava uma resposta para a vida. A natureza, nos lagos, nos rios, nos vales, nas estrelas, tudo lhe serve como sugestão para criar o vínculo entre ele e as respostas dos seus medos e anseios, entre ele e o universo. Na Grécia, havia a leitura das sibilas, dos oráculos. A gente também eu vou estudar isso mais para frente, eu vou tentar trazer para cá. Oráculo. O que é oráculo? Eram Orfeu e Apolo que inspiravam as mestras da adivinhação, as sibilas. Ela comenta que os arcanos menores são a verdadeira chave, os arcanos maiores são a verdadeira chave, e os arcanos menores são neutros. E em outro momento ela vai falar diretamente da relação do tarô com a cabala. Qual é a relação do tarô com a cabala? A questão da numerologia. Os 2 livros da cabala foram entregues ao homem por Deus, antes deste cometer o pecado original, segundo o livreto. E esses livros afirmam que o homem é composto de 4 elementos: espírito, alma mortal e corpo físico. E é Eliphas Levi que traz o tarô e faz essa leitura do tarô como única chave da cabala e verdadeira chave de Salomão. Então, é a partir do Eliphas Levi, a princípio, que começa essa relação entre tarô e cabala. Então, é interessante estudar. Quem gosta, quem fala sobre isso, quem tem curiosidade de estudar cabala, conhecer Eliphas Levi, etc. Porque cada número tem um significado. Do 1 ao 10, por exemplo, e daí por diante eles vão se repetindo. Cabala é sinônimo de tradição, então acho que aquela tradição de um outro livro que eu li aqui, não sei se foi do Arts, quando fala tradição, provavelmente o autor está querendo se referir a cabala. Então, tem a questão do número e tem a questão da letra também. E o som. Então, são 3 coisas importantes na cabala. Isso tudo é como se fosse a materialização do divino. Então, existe essa intimidade entre essas 3 coisas: sons, letras e números. Inclusive, você pode fazer
a conta do seu nome e achar o total do valor dos números e das letras do seu nome e achar o arcano que equivale ao seu nome. Pode fazer isso também com datas. E tem aquele quadrinho com os valores das letras e dos números. É fácil encontrar também. Tem a ver com esse sistema e essa relação do tarô com a cabala. E mais interessante ainda também é fazer essas contas, e é eu que estou falando, no jogo, somar cartas no jogo para conferir resultados ou ter coisas que estão nos interstícios entre as cartas. Pode experimentar isso também, contar, fazer uma contagem entre as cartas no jogo. Em seguida, vem a leitura dos arcanos maiores. É boa a leitura também do significado dos arcanos maiores. E a autora sugere que deve-se dar liberdade aos pensamentos e às intuições também que vierem na leitura. Eles trabalham com a ideia das cartas invertidas no jogo. Então, se você quiser, você pode embaralhar todo o jogo aleatoriamente e deixar que elas venham invertidas ou não. Não importa. Então, na descrição dos arcanos maiores, eles trazem a leitura, o significado divinatório, que eles chamam, o significado da carta invertida, trazem a descrição da carta também. Sobre o preparo, também vem a questão do ritual. Acho que eu também vou falar alguma coisa, um vídeo sobre isso. Ritual. O que é um ritual? Então, um ritual, a leitura é interessante também. Eles falam de higiene física e mental. Né? Um ritual como você preparar para jogar. Se você quiser acender uma vela ou não, não importa. Importa a intenção, o preparo, o cuidado, a concentração. Isso já é a base do ritual. Eles falam em energia magnética. Sugere colocar o baralho em ordem. É legal também, não custa nada, mas também não é obrigado. Isso é outra questão também. Métodos, né? Métodos de jogo, de ritual, de concentração e de trabalho. E agora fala do jogo. Exemplos de jogo. Cruz Céltica é um jogo bem tradicional, né? Jogo das 10 cartas, caracteriza as 10 casas de cada carta, né? E, por exemplo, você vai abrindo, né? No jogo que tem várias cartas, você vai abrindo as cartas e vai fazendo aquela primeira leitura por alto, falando das cartas. E depois que você abre o jogo, você já vai começando a fazer as relações entre as cartas. Não fazer mais uma leitura por dia para uma pessoa. Fala de um outro jogo de 7 cartas. Ela diz que é um jogo para questões de sim e não. Se 4 ou mais cartas estiverem invertidas, é não. Se 4 ou mais cartas estiverem corretas, é sim. Ou é não e haverá pouca possibilidade de sim, ou um sim demorado. Ou é um sim e haverá pouca possibilidade de sim, um sim demorado.
Você 2 cartas para o passado, 3 cartas para o presente, 2 cartas para o futuro. Também da explicação de cada casa. Então, interessante o livretinho. Tem conteúdo legal e tem a explicação das casas nos jogos. E aí vem o jogo que me interessa, como eu já falei, que é o jogo que ela chama do jogo das 12 casas. Eu chamo de mandala. Ela não fala mandala. Explica, mas é bem resumido. Explica as 12 casas também, dá exemplo. Depois vem o jogo que ela chama de jogo das 5 cartas. E eu conheço como peladão, chamo de peladão. Ela também não fala no peladão. Mas é o peladão. E é interessante, porque nos livros anteriores eu acho que não tinha bibliografia. Nesse livro tem 3 bibliografias bem interessantes, que é onde eu estou querendo começar a entrar e eu vou entrar. A primeira é o Kaplan, tarô clássico. A segunda, que é onde eu vou entrar mais para frente, porque eu tenho os livros dela, Maria Helena Farelli, Tarô, Baralho Mágico. Tem um outro também, Tarô, Antônio Carlos Fernandes, e Mebes, Geomebes, Arcanos Maiores do Tarô. Também vamos trabalhar. Então tem uma bibliografiazinha nesse livro. Então a gente vai fechar esse livro e se preparar para o próximo. Lembrando que eu estou pegando eles até de certa forma aleatoriamente. Estou achando interessante a gente fazer de repente a leitura das capas. A primeira carta foi o julgamento. A segunda capa foi a roda. E essa capa aqui tá um jogo de 4 cartas na ordem. O mago, a papisa, a imperatriz, o imperador. Legal fazer também, pensar sobre como um exercício. Então, vamos se preparar para o próximo estudo.